A União Soviética construiu uma arma tão colossal que os almirantes americanos não conseguiam dormir. 172 metros de aço, 48 mil toneladas sob o gelo ártico, 20 ogivas nucleares apontadas para qualquer cidade do planeta. Este é o segredo que quase destruiu o mundo. Imagina a escuridão absoluta e o silêncio gelado das profundezas do mar de Barents. Um operador de sonar americano está sentado com os auscultadores nos ouvidos, com os olhos fixos nos ecrãs que piscam diante dele. Os seus dedos tremem ligeiramente quando detecta um sinal que simplesmente não deveria existir. O contacto é demasiado imenso para ser um submarino. É grande demais para ser uma baleia. É grande demais para ser qualquer coisa que a inteligência americana tenha alguma vez catalogado ou sequer imaginado. As linhas no osciloscópio saltam de forma selvagem e desordenada, como se estivessem a tentar desenhar a silhueta de um gigante sem igual no mundo. O operador ajusta os equipamentos, convencido de que se trata de um erro técnico, de uma interferência, de um problema nos instrumentos. Mas o som regressa, mais claro do que antes, inconfundível. Aquilo não é um navio, não é um banco de baleias. Aquilo é algo completamente diferente de tudo o que ele já ouviu durante anos de serviço nos oceanos mais frios e perigosos do planeta. Durante um segundo interminável de silêncio tenso no centro de controlo, todos os homens presentes ficam completamente imóveis. Depois, uma mensagem breve e contida é transmitida ao oficial de serviço. Nas águas do norte foi detectado um objeto de tamanho inacreditável. Foi assim, com as mãos a tremer de um jovem operador americano, que o mundo sentiu pela primeira vez o sopro do monstro que a União Soviética tinha criado em segredo nas profundezas geladas do Ártico. A cortina de ferro escondia um segredo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder nos oceanos. Em meados da década de 70 do século passado, a tensão entre os Estados Unidos da América e a União Soviética tinha atingido um nível em que cada novo navio, cada novo satélite, cada novo míssil podia alterar o equilíbrio de forças entre as duas superpotências. Era um período em que a palavra guerra não era apenas uma abstração política, mas uma possibilidade real, calculada em centros de comando dos dois lados do Atlântico. Os analistas de ambas as superpotências sabiam que qualquer desvantagem estratégica, por menor que fosse, podia custar a sobrevivência de uma nação inteira. Os americanos sentiam-se relativamente seguros nessa altura e tinham razões concretas para isso. Os seus submarinos lançadores de mísseis balísticos, que os próprios marinheiros americanos chamavam carinhosamente de boomers, patrulhavam as profundezas dos oceanos durante meses seguidos, mergulhando nas águas mais remotas do globo e garantindo a capacidade de resposta nuclear, mesmo em caso de um ataque surpresa devastador. A doutrina americana era simples, brutal e absolutamente eficaz na sua lógica fria. Se alguém ousasse destruir os Estados Unidos com um primeiro ataque nuclear, os submarinos que permanecessem escondidos nas profundezas continuariam a existir e lançariam os seus mísseis atômicos em retaliação, reduzindo a cinzas o país agressor. Era uma garantia de destruição mútua assegurada que funcionava como o mais poderoso dos dissuasores. Mas em Moscovo, pensava-se de forma diferente, e os estrategas soviéticos olhavam para o problema com outros olhos. A liderança soviética compreendeu que a superioridade americana em tecnologia de silêncio subaquático era difícil de superar no curto prazo. Tentar construir submarinos mais silenciosos, mais compactos, mais tecnologicamente avançados em termos de acústica, era uma corrida que levaria décadas e que talvez nunca fosse vencida. Era necessário uma abordagem completamente diferente, uma ideia que não se baseasse em imitar os americanos, mas em fazer algo que os americanos nunca teriam coragem de fazer. Era preciso criar um símbolo de poder tão esmagador que a sua simples existência se tornasse numa arma por si só. Um monstro tão grande,
tão invulnerável e tão aterrorizante que qualquer adversário fosse obrigado a recalcular todas as suas equações estratégicas. Não se tratava apenas de construir um submarino. Tratava-se de construir uma mensagem gravada em aço, uma declaração enviada ao mundo inteiro. A União Soviética está aqui e não tem medo de nada. Quando as primeiras informações sobre secções de casco gigantescas nas docas dos estaleiros da Sevmash, em Severodvinsk, começaram a filtrar-se através das redes de inteligência ocidentais, o pânico instalou-se silenciosamente nos corredores da NATO. Fotografias de satélite alimentaram esse medo com imagens turvas, mas inegavelmente perturbadoras. Nos estaleiros estava a ser construído algo maior do que qualquer submarino alguma vez visto. Especialistas discutiam fervorosamente se era sequer tecnicamente possível construir uma máquina daquelas dimensões. E os generais nos estados-maiores da NATO já calculavam cenários em que um monstro se escondia sob o gelo ártico, capaz de aniquilar centenas de cidades simultaneamente. A segunda metade do século XX transformou os oceanos no palco de um combate invisível, mas absolutamente decisivo, onde se jogava o destino de toda a Guerra Fria. Para os Estados Unidos, as forças submarinas não eram simplesmente uma parte da frota naval. Eram simultaneamente o escudo e a espada da nação, o último e mais poderoso garante da sobrevivência americana. Os submarinos lançadores de mísseis da classe Ohio, os famosos boomers, podiam patrulhar durante meses em regiões completamente diferentes dos oceanos mundiais, mergulhados nas profundezas, sem jamais serem detectados. Estes submarinos possuíam a capacidade de lançar um contra-ataque devastador a partir de qualquer ponto do planeta. Era o seu trunfo decisivo e absolutamente único: alcance global, silêncio absoluto e prontidão para uma retaliação imediata a qualquer momento do dia ou da noite. A doutrina americana assentava num princípio simples, mas implacável, que havia sido testado durante décadas de tensão nuclear. Se alguém ousasse aniquilar os Estados Unidos com um ataque surpresa, os submarinos nucleares que permanecessem escondidos nas profundezas disparavam os seus mísseis atômicos e transformavam qualquer país agressor numa paisagem de cinzas radioativas. Foi assim que surgiu o sistema de destruição mútua assegurada, que durante décadas preservou o mundo de uma catástrofe de dimensões bíblicas. Os submarinos de caça americanos, movidos a energia nuclear e equipados com os sistemas de detecção mais avançados do mundo, desempenhavam um papel diferente, mas igualmente crucial. Eles perseguiam os submarinos soviéticos pelos oceanos, recolhiam dados de inteligência de incalculável valor estratégico e protegiam os grupos de porta-aviões americanos de eventuais ataques. Transformavam os oceanos num terreno de caça em que a presa soviética nunca se sentia verdadeiramente segura. A União Soviética partia de premissas completamente diferentes, impostas pela sua própria geografia e pelas suas necessidades militares específicas. A URSS estava cercada pelas forças poderosas da NATO, e o acesso aos oceanos abertos estava sempre associado a riscos enormes. O almirante da frota Gorchkov desenvolveu uma estratégia em que os submarinos não eram apenas armas de retaliação, mas também um baluarte de defesa junto às próprias costas soviéticas. Os submarinos lançadores de mísseis soviéticos permaneciam mais próximos das chamadas bastilhas árticas, zonas protegidas cobertas por forças aéreas, navios de superfície e outros submarinos que formavam um escudo quase impenetrável. Ali, sob as massas de gelo do Ártico, encontravam refúgio contra os caçadores americanos que os procuravam incansavelmente. A doutrina soviética colocava especial ênfase na destruição dos porta-aviões americanos, considerados o principal instrumento de pressão dos Estados Unidos no mundo. Eram os grupos de combate em torno dos porta-aviões que podiam ameaçar as cidades costeiras soviéticas e as bases no interior do território.
Por isso, paralelamente aos submarinos lançadores de mísseis, a União Soviética desenvolveu com intensidade crescente os submarinos de caça antinavio, projetados especificamente para caçar e destruir os colossos americanos que navegavam pelos oceanos. No final da década de 70, uma decisão histórica e absolutamente audaciosa foi tomada no Kremlin, nas salas onde o destino do mundo se decidia entre mapas e relatórios secretos. A União Soviética não continuaria a tentar recuperar eternamente o atraso tecnológico americano em silêncio acústico subaquático. Não haveria mais tentativas infindáveis de construir submarinos mais silenciosos, mais compactos e mais difíceis de detectar. Em vez disso, nasceu uma ideia simultaneamente corajosa e genial. Na sua brutalidade estratégica, seria construído um monstro de tal dimensão que as suas próprias proporções tornariam qualquer tentativa de aproximação por parte do adversário absolutamente inútil. Um submarino que não precisava de se esconder porque era invulnerável. Um submarino que não precisava de silêncio porque nenhuma arma convencional o conseguia destruir. Um submarino que seria uma fortaleza flutuante nas profundezas dos oceanos gelados. O gabinete de concepção Rubin, em Leningrado, recebeu uma encomenda que soava quase a ficção científica. Deveriam criar um submarino capaz de sobreviver a um ataque nuclear, de se esconder sob o gelo ártico, de permanecer operacional durante meses seguidos e de transportar a bordo um arsenal suficiente para aniquilar continentes inteiros. Era uma missão que exigia soluções de engenharia nunca antes tentadas, materiais nunca antes utilizados em construção naval e uma coragem técnica que bordejava o impossível. Nas docas dos estaleiros Sevmash, em Severodvinsk, o trabalho secreto começou imediatamente. Os construtores navais viam diante de si um casco de dimensões nunca vistas na história da construção naval mundial. Mesmo entre os trabalhadores dos estaleiros, corriam rumores de que aquilo não era simplesmente um submarino, mas algum projeto absolutamente confidencial que ninguém deveria sequer mencionar fora dos portões do estaleiro. Secções gigantescas eram montadas sob a cobertura das naves industriais, protegidas de olhares indiscretos por coberturas metálicas e redes de camuflagem. Mas esconder uma construção daquelas dimensões revelou-se impossível. Em breve, os satélites espiões americanos captaram imagens turvas, mas perturbadoras. Nas docas, crescia uma máquina subaquática que superava tudo o que alguma vez havia sido construído no mundo inteiro. Nos estados maiores da NATO, instalou-se o pânico genuíno. Os analistas fitavam as fotografias durante horas e simplesmente não conseguiam acreditar no que os seus próprios olhos lhes mostravam. O submarino era mais largo do que qualquer exemplar conhecido na história. O casco parecia dividido ao meio, com uma estrutura interna dupla que os peritos nunca tinham visto em nenhum projeto anterior. Na parte central, elevavam-se canhões de lançamento maciços que lembravam mais as torres de uma fortaleza medieval do que o armamento de um submarino. No Pentágono discutiam-se cenários em que a URSS havia recebido uma arma capaz de desencadear o fim do mundo. Se cada um desses tubos de lançamento contivesse um míssil, a conta era assustadora. Dezenas de ogivas nucleares capazes de apagar cidades inteiras do mapa da Terra. No Ocidente baptizaram o projeto de Typhoon. Na União Soviética recebeu a designação sóbria e técnica de Projeto 941 Akula. Mas por detrás dessas palavras escondia-se um gigante que destruiu completamente todas as concepções previamente existentes sobre o que era possível fazer com forças submarinas. Quando os primeiros rumores sobre as suas dimensões reais começaram a vazar para a imprensa ocidental, uma coisa ficou absolutamente clara para todos. Havia nascido um novo símbolo da Guerra Fria, um símbolo que para os serviços de inteligência seria um pesadelo permanente
e para os almirantes americanos constituiria um desafio para o qual não havia resposta fácil. Imagina uma máquina de aço com quase 172 metros de comprimento e um deslocamento submerso de mais de 48 mil toneladas. Nem antes nem depois, alguém no mundo alguma vez construiu algo remotamente comparável. Aquilo não era simplesmente um navio subaquático. Era uma cidade inteira escondida sob o gelo ártico, um complexo industrial flutuante, capaz de operar de forma completamente autônoma durante meses seguidos. A principal característica do Typhoon residia na sua concepção absolutamente única entre todos os submarinos do mundo. Em vez de um único casco pressurizado, os engenheiros do gabinete Rubin decidiram colocar 2 cilindros resistentes à pressão gigantescos lado a lado e erguer entre eles um compartimento central poderoso, destinado aos tubos de lançamento de mísseis. Esta solução tornou o submarino extraordinariamente difícil de destruir. Mesmo que um dos cascos fosse danificado por uma explosão ou por uma colisão, o segundo manteria o navio à superfície e permitiria a sobrevivência da tripulação. Este sistema duplo proporcionou aos engenheiros soviéticos um espaço interno sem precedentes na história dos submarinos. Os comandantes e os marinheiros não viviam em compartimentos apertados e claustrofóbicos, como acontecia em praticamente todos os outros submarinos do mundo. Viviam em condições de relativo conforto que, para os padrões das forças submarinas de qualquer nação, eram simplesmente extraordinárias e sem paralelo. Pela primeira vez na história, a tripulação de um submarino nuclear desfrutava de comodidades que os marinheiros de outras frotas nunca ousariam sequer sonhar. A bordo do Typhoon existia uma piscina de natação onde os marinheiros podiam nadar depois de um turno de serviço extenuante, aliviando a tensão física e mental acumulada. Havia uma sauna para aliviar o estresse crônico que acompanhava a vida submersa durante meses. Existia uma sala de ginástica totalmente equipada, onde os submarinistas mantinham a forma física durante as longas patrulhas no gelo ártico. Sob as águas, os homens podiam permanecer até 120 dias consecutivos, e durante todo esse tempo, sobreviviam num conforto relativo que lhes permitia preservar as forças físicas e psicológicas necessárias para manter a prontidão de combate. As dimensões do Typhoon permitiam também o armazenamento de provisões em quantidades imensas, equipamentos médicos de nível hospitalar, zonas de comando espaçosas e equipadas com a tecnologia mais avançada da sua época. Mesmo os observadores estrangeiros mais céticos reconheciam que, em termos de condições de vida a bordo de um submarino, nenhuma outra força naval do mundo oferecia algo remotamente comparável ao que os soviéticos tinham conseguido criar. Mas aquilo que verdadeiramente apavorava o Ocidente era diferente de piscinas ou saunas. O que mantinha os almirantes americanos acordados à noite eram os 20 tubos de lançamento vertical que se erguiam sobre o casco duplo, como as torres de uma catedral de destruição. Cada um desses tubos de aço alojava um míssil que pesava quase 100 toneladas e que podia transportar uma dúzia de ogivas nucleares individualmente guiadas. Tudo isso transformava o Typhoon num arsenal móvel do apocalipse, escondível sob o gelo eterno do Ártico e completamente impossível de destruir num primeiro ataque. O arsenal do Typhoon superava mesmo a imaginação dos analistas militares mais experientes que a NATO possuía. Na parte central deste gigante subaquático estavam instalados 20 tubos para os mísseis balísticos do tipo R-39, também conhecidos pelo código NATO de SN-20. Cada um desses mísseis era um verdadeiro colosso da engenharia soviética, com quase 17 metros de comprimento e um peso superior a 90 toneladas. Pelas suas dimensões, assemelhavam-se mais a foguetões espaciais do que ao armamento convencional de um submarino, mas eram exatamente esses R-39
que transformavam o Taifun numa arma capaz de determinar o destino da civilização humana. Cada míssil R-39 podia transportar até 10 ogivas nucleares individualmente guiadas e individualmente manobráveis, cada uma capaz de atingir um alvo diferente ao longo do seu percurso. A potência explosiva de cada ogiva individual atingia 100 quilotoneladas, o que era mais do que suficiente para varrer do mapa uma cidade de grande dimensão. Uma salva completa de um único Taifun transformava-se em 200 alvos potenciais que podiam ser destruídos a uma distância de mais de 8.300 quilômetros. Isso significava que o submarino escondido algure sob o gelo do Ártico podia, com o pressionar de um único botão, fazer chover fogo sobre qualquer ponto dos Estados Unidos ou de qualquer cidade da Europa. Nenhum sistema de defesa existente na época podia interceptar simultaneamente 200 alvos a viajarem a velocidades hipersônicas. O sistema de lançamento destes mísseis não era menos único do que os próprios projéteis. Os engenheiros soviéticos desenvolveram o chamado arranque a frio, uma tecnologia em que o míssil era ejectado do tubo por um poderoso jorro de gás e só ativava os seus próprios motores de propulsão depois de ter emergido da água e atingido a altitude suficiente. Isso permitia evitar danos no casco do submarino durante o lançamento e tornava o processo muito mais fiável e repetível. Além disso, a construção especial dos tubos de lançamento e o reforço excepcional da proa do Taifun permitiam ao gigante emergir diretamente através do gelo ártico, mesmo quando a espessura da camada glaciar era considerável, transformando o deserto de gelo numa rampa de lançamento para um ataque nuclear. Em termos de armamento defensivo para combate a curta distância, o Taifun também não estava desarmado. Na sua secção de proa, encontravam-se 6 tubos de torpedo de 533 milímetros de calibre. Estes tubos podiam lançar tanto torpedos convencionais anti-navio e anti-submarino, como dispositivos especiais de contramedidas, alvos falsos e emissores de ruído, concebidos para iludir torpedos inimigos. Desta forma, o Taifun não era apenas um arsenal estratégico, mas também uma fortaleza capaz de se defender ativamente de qualquer adversário que ousasse aproximar-se. Para comparação, os submarinos americanos lançadores de mísseis da classe Ohio possuíam 24 mísseis Trident, de maior precisão e maior alcance individual. Mas o Taifun tinha a sua própria filosofia estratégica completamente diferente. Não foi concebido para se aproximar furtivamente da costa inimiga sem ser detectado. A sua missão era sobreviver, aguentar o primeiro ataque e responder de forma devastadora e irreversível. Era uma fortaleza subaquática, um símbolo inabalável de que a União Soviética seria sempre capaz de exercer a sua retaliação, mesmo nas circunstâncias mais extremas e desesperadas que a imaginação pudesse conceber. Duas filosofias militares completamente opostas chocavam-se no silêncio mortal dos oceanos, num duelo invisível que definia o equilíbrio do terror no mundo. Os americanos apostavam na furtividade absoluta como princípio sagrado de toda a doutrina submarina. Os seus submarinos da classe Ohio e os caçadores de ataque da classe Los Angeles deslizavam para as profundezas e dissolviam-se nas sombras acústicas dos oceanos como fantasmas, completamente indetectáveis para qualquer sistema de sonar existente. Dependiam do silêncio, da superioridade acústica, da convicção de que a sua presença permaneceria absolutamente imperceptível até ao preciso momento do lançamento. Os americanos acreditavam que era exatamente essa invisibilidade que tornava as suas armas invencíveis e a sua estratégia irrefutável. A União Soviética escolheu um caminho radicalmente diferente, baseado numa lógica própria e coerente. O Taifun não era um fantasma, era uma fortaleza de aço que nenhum ataque único conseguiria destruir. Os seus 2 cascos, o aço de pressão de espessura excepcional e a reserva gigantesca de resistência estrutural,
transformavam o submarino numa bastion quase inafundável. Os engenheiros soviéticos sacrificaram deliberadamente e conscientemente o silêncio acústico em favor da capacidade de sobrevivência. O Typhoon podia ser mais ruidoso do que os seus equivalentes americanos quando medido por sistemas de sonar sensíveis, mas conseguia resistir a danos que fariam qualquer outro navio partir ao meio em segundos. Sob o gelo ártico desenrolava-se uma guerra silenciosa, mas absolutamente real. Os Typhoons patrulhavam nas suas bastilhas, nas regiões protegidas do Mar de Barents, onde eram cobertos por aviões de patrulha marítima, navios de superfície e outros submarinos que formavam camadas concêntricas de proteção. Mas mesmo nessas zonas aparentemente seguras, os caçadores americanos tentavam constantemente localizá-los e identificá-los. Submarinos da classe Los Angeles e posteriormente da classe Seawolf introduziam-se clandestinamente nessas águas perigosas e jogavam um jogo de gato e rato que era mortalmente perigoso para ambos os lados. Em jogo não estava apenas a sorte de alguns submarinistas corajosos. Em jogo estava o destino do mundo inteiro, porque um único manobra errada, um contacto acidental entre dois cascos no escuro das profundezas, podia desencadear uma sequência de eventos ao fim da qual a civilização humana deixaria de existir. Os comandantes soviéticos sabiam que o adversário estava sempre próximo. Por vezes, os operadores de sonar captavam o sussurro quase imperceptível de hélices estranhas algures atrás da popa, um sinal inequívoco de que os americanos estavam a fazer vigilância permanente. Nesses momentos, a tensão no interior do submarino subia até ao limite do suportável. Os homens ficavam completamente imóveis, tentando não produzir um único som desnecessário, completamente conscientes de que naquele preciso momento se encontravam na mira de um caçador invisível, mas absolutamente real e letal. Mas os marinheiros americanos viviam exatamente o mesmo medo invertido. O Typhoon podia emergir sob o gelo em qualquer momento e abrir as tampas dos seus tubos de lançamento, e contra uma salva completa de 20 mísseis não existia absolutamente nenhuma defesa possível. Este duelo de filosofias transformou o Ártico numa arena de combate invisível, onde a tensão nunca baixava completamente. Os Estados Unidos apostavam no silêncio e na tecnologia de ponta. A União Soviética apostava no poder bruto e na invulnerabilidade da fortaleza de aço. E foi exatamente nesse jogo eterno e sem quartel nas profundezas geladas que nasceu e cresceu a lenda do colosso subaquático que aterrissava até aqueles que nunca o tinham visto com os seus próprios olhos. O serviço efetivo dos Typhoons estava envolto em tanto sigilo e mistério quanto a própria construção. Estes gigantes subaquáticos raramente abandonavam as águas do Ártico e quase nunca se aventuravam em longas viagens oceânicas, como faziam os submarinos americanos da classe Ohio. O seu elemento natural era o gelo, as extensões infinitas do Ártico, onde mesmo os satélites americanos tinham dificuldade em efetuar uma vigilância contínua e completa. Era precisamente ali que se localizavam as bastilhas soviéticas, regiões cuidadosamente guardadas por forças aéreas, navios de superfície e outras unidades submarinas que formavam uma rede de proteção praticamente impenetrável. Nessas bastilhas, os Typhoons conseguiam escapar ao campo de visão do adversário e permanecer invisíveis para o mundo inteiro durante meses consecutivos. Mas desaparecer completamente era impossível, e a inteligência americana nunca deixou de tentar manter pelo menos um fio de contato com os colossos soviéticos. Os submarinos da classe Los Angeles e mais tarde os da classe Seawolf penetravam de forma extremamente arriscada nas águas do norte, tentando manter os gigantes soviéticos sob vigilância acústica constante. Por vezes, as tripulações soviéticas sentiam uma sombra acústica na esteira do seu navio, um eco suave e quase imperceptível de hélices estranhas. Nesses momentos, a tensão no interior do submarino
elevava-se até ao limiar do suportável. Os submarinistas sabiam que, algures muito perto, espreitava um caçador, pronto para intervir no momento seguinte, se a situação política o exigisse. As patrulhas dos Taifuns realizavam-se em condições de dureza extrema que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiam sequer imaginar. Gelo por cima das cabeças, frio constante que penetrava até a medula dos ossos, o risco permanente de avarias que a tais profundezas podiam ser absolutamente letais, e a consciência permanente de estar a desempenhar um papel no drama mais perigoso da história humana. Mas no interior do submarino, a tripulação vivia como numa cidade fechada sobre si mesma. A piscina, a sauna, a sala de desporto, a cozinha bem equipada com cozinheiros profissionais, tudo isso ajudava os homens a aguentar os meses devastadores de serviço de prontidão nas profundezas geladas do oceano mais hostil do planeta. Os oficiais sabiam perfeitamente que, em caso de guerra real, não haveria uma segunda oportunidade. A sua missão não era atacar primeiro, era responder, e essa resposta devia ser para o adversário um julgamento final, sem apelação possível. Os marinheiros americanos que tentavam manter-se na proximidade dos Taifuns viviam também eles com um medo constante e bem fundamentado. Sabiam que a besta de aço embaixo do gelo podia emergir em qualquer momento e abrir as tampas dos seus tubos de lançamento. Estas patrulhas encobertas tornaram-se um dos jogos mais perigosos de toda a Guerra Fria. Um jogo em que qualquer colisão, qualquer identificação incorreta, qualquer falha técnica nos momentos errados podia desencadear uma catástrofe de dimensões planetárias, da qual nenhuma nação sairia viva ou reconhecível. Os Taifuns quase nunca abandonavam as suas águas domésticas, e isso era parte integrante da sua estratégia única, ao contrário dos submarinos americanos lançadores de mísseis, que navegavam para o meio dos oceanos e patrulhavam em regiões remotas do globo. Os colossos soviéticos permaneciam mais próximos da pátria, mas sem por isso serem armas menos temíveis. Ninguém podia ter a certeza de onde exatamente se encontrava naquele momento uma destas fortalezas subaquáticas, e era exatamente essa incerteza que as tornava tão eficazes como dissuasor. Com o colapso da União Soviética no final do ano de 1991, o destino dos gigantes subaquáticos ficou imediatamente em perigo. Manter em serviço colossos de tal dimensão tornou-se uma tarefa absolutamente insustentável para a economia devastada e em decomposição que sobrou do que fora uma das duas superpotências do mundo. Os Taifuns eram incrivelmente caros de operar. As suas tripulações numerosas de várias centenas de homens precisavam de ser formadas, pagas e mantidas. Os reatores nucleares exigiam combustível de enriquecimento elevado e manutenção técnica permanente de altíssimo nível. A manutenção de dezenas de sistemas complexos e interdependentes requeria meios financeiros e humanos que a Rússia dos anos 90 simplesmente não possuía. A inflação galopante, o colapso das cadeias de produção industrial, a fuga dos cérebros técnicos para o sector privado e o desaparecimento dos mecanismos de financiamento estatal que sustentavam toda a máquina de guerra soviética tornavam impossível manter os Taifuns operacionais sem um custo que ameaçava absorver recursos que o país precisava desesperadamente noutros sectores. Foi então que um programa absolutamente invulgar e historicamente único entrou em cena. Um programa que teria sido completamente impensável apenas alguns anos antes. Os Estados Unidos da América começaram a trabalhar em conjunto com a Rússia no âmbito dos acordos de redução de armamentos nucleares para financiar e executar um projeto conjunto de desmantelamento destes gigantes. Era uma situação de ironia histórica profunda e perturbadora. Aqueles que durante décadas viveram aterrorizados com a simples existência dos Taifuns, aqueles que os incluíam nos seus piores pesadelos estratégicos e nos seus cenários de apocalipse nuclear, agora ajudavam a cortá-los em pedaços.
Dinheiro americano fluía para a desmontagem dos tubos de lançamento de mísseis, para a extração do combustível nuclear dos reatores e para a segurança dos compartimentos radioativos. Cascos imensos eram cortados diretamente nas docas, com maçaricos de alta temperatura, e as imagens do desmembramento da outrora maior arma da Guerra Fria circularam pelo mundo inteiro. Dos 6 submarinos construídos no total ao longo dos anos, um a um, foram desaparecendo debaixo dos maçaricos. Uns transformaram-se em sucata diretamente nos estaleiros onde haviam sido construídos com tanto cuidado e dedicação. Outros aguardavam a sua vez no cais, deteriorando-se lentamente enquanto esperavam o fim, que todos sabiam ser inevitável. Mas um gigante sobreviveu a toda esta devastação histórica: o submarino Dmitry Donskoy, identificado pelo número de casco TK-208, tornou-se o único Taifun a quem estava destinado permanecer na história durante muito mais tempo do que todos os seus irmãos de aço. Foi convertido numa plataforma de testes para os novos mísseis balísticos Bulava, o projeto que definia o futuro da frota submarina nuclear russa, e foi exatamente a bordo do Dmitry Donskoy que os engenheiros e os oficiais puseram à prova as tecnologias que iriam equipar a próxima geração de submarinos. O Donskoy navegou durante anos para o mar aberto, já não como um aterrador destruidor de cidades, mas como uma plataforma de testes viva, onde os engenheiros e os oficiais testavam tecnologias novas e cruciais para o futuro da força submarina russa. Mas mesmo o simples facto da sua existência continuava a agitar as imaginações e a despertar a admiração de todos os que conheciam a história dos Taifuns. Em desfiles navais, aparecia como símbolo de uma época passada que ainda não havia sido completamente esquecida, e milhares de pessoas que assistiam às cerimônias viam diante de si o gigante que ainda há pouco fora considerado a arma mais temível do planeta. Nos últimos anos da primeira década do século XXI, tornou-se evidente que mesmo para a Rússia era demasiado dispendioso manter uma máquina de tais dimensões apenas para fins de testes, e, no entanto, a discussão sobre o destino do Donskoy prolongou-se durante anos, alimentada pela nostalgia de veteranos da frota e pela consciência de que se tratava de um monumento histórico único. Os veteranos da frota propunham transformá-lo num museu naval visitável pelo público, onde as gerações futuras poderiam ver com os seus próprios olhos a grandiosidade da engenharia soviética no seu apogeu. Mas os funcionários hesitavam entre o valor histórico e simbólico da proposta e a realidade dos custos astronômicos de manter um navio daquelas dimensões como museu flutuante. Em fevereiro do ano de 2023, chegou a confirmação oficial que muitos temiam, mas que ninguém queria anunciar em voz alta. O Dmitry Donskoy, o último dos gigantes, foi definitivamente retirado do serviço ativo. De forma silenciosa e sem declarações dramáticas, uma época inteira chegou ao seu fim. Durante mais de 40 anos manteve-se ativo, sobreviveu ao colapso do país que o havia construído, atravessou reformas e guerras e transformações que ninguém previra, e agora o seu destino estava irrevogavelmente selado. À frente do navio, aguardava apenas o processo lento e enormemente complicado de desmantelamento. Desmontar um colosso daquelas proporções revelou-se uma tarefa não menos tecnicamente exigente do que construí-lo havia sido décadas antes. Os 2 reatores nucleares exigiam a extração cuidadosa e meticulosa do combustível radioativo, uma operação que requeria condições de segurança especiais e pessoal altamente especializado. Os cascos duplos exigiam um corte gradual e cuidadoso, com equipamentos de demolição industrial de grande potência. Os compartimentos radioativos requeriam isolamento e tratamento especializados que só poucos países no mundo possuíam capacidade técnica para executar corretamente. Para tudo isso seriam necessários anos de trabalho paciente e dispendioso.
Mas mesmo enquanto o destino final do Donskoy era discutido entre engenheiros e funcionários navais, a ideia de o preservar como museu nacional voltava sempre à superfície das conversas. Os que propunham esta solução argumentavam que um navio daquele tipo não era apenas uma arma, era um símbolo histórico, um testemunho material da capacidade, da vontade e da determinação da União Soviética de desafiar o mundo inteiro nos seus próprios termos. Era um monumento à engenharia humana levada aos seus limites absolutos, um artefacto que as gerações futuras nunca poderiam compreender verdadeiramente a partir de fotografias ou de descrições escritas. Precisavam de o ver, precisavam de estar fisicamente presentes junto ao casco de aço que tinha provocado tanto medo e tanta admiração durante décadas. Mas mesmo que este colosso se transforme finalmente em sucata, a memória do que representou permanecerá intacta durante gerações. O Taifun tornou-se uma lenda que aterrizou adversários e maravilhou aliados durante décadas de tensão constante. Era um navio sem igual em qualquer oceano do mundo. Não participou em batalhas reais, nunca disparou as suas salvas nucleares contra alvos reais, mas a sua simples existência alterou os equilíbrios de poder no planeta de forma tão real e tão profunda quanto qualquer batalha travada em tempo de guerra. Hoje, no lugar dos Taifuns, navegam submarinos mais modernos, mais silenciosos, mais compactos e tecnologicamente mais avançados em muitos aspectos, mas sem aquela aura única de terror e grandiosidade que os colossos soviéticos possuíam. Submarinos como os da classe Borei transportam o arsenal nuclear russo para o século XXI, mas fazem-no com uma discrição e um silêncio que os Taifuns nunca possuíram por escolha própria. O Taifun permanecerá na memória coletiva como o monstro das profundezas, como a cidade subaquática criada por homens que acreditavam que o poder poderia proteger o seu país de qualquer ameaça concebível, como prova de que quando uma nação decide concentrar toda a sua engenhosidade e toda a sua determinação num único projeto, as fronteiras do possível se expandem de formas que ninguém conseguia prever. Como testemunho de uma época em que o destino da humanidade era decidido em silêncio, nas profundezas geladas de oceanos que poucos humanos alguma vez verão com os seus próprios olhos, se esta história te fez sentir aquela mistura única de fascínio e calafrio que só os maiores segredos da Guerra Fria conseguem provocar, então deixa o teu gosto neste vídeo, porque isso ajuda-nos imensamente a continuar a trazer histórias como esta. Escreve nos comentários o que pensas sobre os Taifuns. Achas que deveriam ter preservado o Dmitry Donskoy como museu, ou foi inevitável o seu desaparecimento? A tua opinião interessa-nos genuinamente. E se ainda não és assinante deste canal, subscreve agora, porque temos muito mais histórias extraordinárias à tua espera. Histórias que te farão olhar para o mundo com outros olhos.